Esse início de trabalho eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou muito grato a cada elemento da equipe, e cada elemento tem que lembrar assim da importância que ele tem. O valor de cada pessoa é o próprio, é que tem que ter o valor. Quando fala-se que uma pessoa não é considerada, que não é respeitada, ela foi descendo durante a vida. Os ensinos populares, eles são muito importantes, então nós temos que nos esforçarmos para continuar num processo de elevação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Natal 1933. A solenidade do Natal é a mesma solenidade da estrela radiante, que no futuro serão comemorados no mesmo dia. E nós temos que lembrarmos também da importância da vinda do Filho de Deus, e essa estrela brilhou para ele quando ele veio. E é bem importante assim, porque nenhum espírito humano na época viu que a importância das informações, das instruções que ele estava trazendo, possibilitando assim que os espíritos humanos voltassem para a pátria do Espírito. Na época do Filho de Deus, teve esta importância sim, dos ensinos que ele trouxe e das pessoas que conviveram com ele, porque ele veio e ele trouxe os ensinos, ele trouxe a luz. Então foi necessário também que tivessem espíritos humanos que receberam a luz, receberam esses ensinos e que ficaram solidificado então a luz na Terra através desses ensinos. Então um aprofundamento nos ensinos, as pessoas têm que lembrar assim que é individual. A evolução não é uma condição de massa, é uma condição individual. Então a pessoa é que tem que esforçar-se. Fica bem fácil assim de ir vendo numa sessão de trabalho. Então tem tantas pessoas que trabalham ali naquele setor e muitas vezes não tem uma que tenha a capacidade de ficar na questão administrativa, administrando todos. Ali não tem um que está apresentando uma evolução individual. Está no meio, está no tumulto. Assim também é em países. Nós temos que nos esforçarmos para compreender a finalidade da vinda do Filho de Deus. Com a vinda dele, os ensinos que ele trouxe e o desinteresse que existiram também, ele viu a necessidade da vinda do Filho do Homem. Todas as coisas que o Filho de Deus passou, se nós observarmos assim, é justamente porque nós nos encontramos rústicos, não priorizando a nossa vida interna. É bem simples assim. A pessoa tem uma responsabilidade, em vez dela cumprir aquela responsabilidade, aquele objetivo, ela desvirtua, vai fazer outras coisas e sem finalidade, porque para a vida dela, aquele desvirtuamento não vai trazer nenhuma grandeza, mas para a responsabilidade dela, aquilo ficou um vazio. O comportamento do Filho de Deus, os ensinos que ele trouxe, as ações que ele realizou, beneficiando assim todos aqueles que encontravam-se nas suas proximidades. E a gente sabe assim que não é só nas proximidades, porque as pessoas também vêm procurar auxílios para aqueles que se encontravam à distância e recebiam orientação. Não é somente para aqueles que se encontravam ali. Todo esse comportamento, todo esse ato que foi feito, que foi visto, não foi levado em consideração. Nós sempre estamos querendo uma prova. Nós sempre estamos querendo uma prova de acordo com o meu entendimento. Se uma pessoa faz um ato que eu não tenho a capacidade para realizar aquele ato, a primeira coisa que eu faço é fazer a avaliação da minha capacidade, colocar aquele ato que foi feito diante da minha condição de avaliar. Se vai além da minha compreensão, então aquilo não serve. E eu não faço um trabalho de memorizar toda uma sequência. É assim que o espírito humano se comporta. Devido a este comportamento, então ele disse assim, da necessidade da vinda do Filho do Homem.
E a vinda do Filho do Homem não precisaria de passar pelo que ele passou, devido ao fato assim de ter a possibilidade de realizar nas nuvens. Quando fala assim das profecias de realização nas nuvens, é justamente isso, porque na nossa vida nós sempre estamos fazendo avaliação com as coisas materiais, mas nós sabemos assim que uma ou outra pessoa teve sonhos maravilhosos de encontrar-se voando, de encontrar-se nas nuvens, de encontrar-se em outros planos. Isso fica bem fácil assim da pessoa observar na sua vida diária, ela ter a solução depois que ela acordou de manhã. No dia anterior, ela tinha muitas coisas para serem solucionadas e ela então foi dormir. E no outro dia ela acorda com a solução. Quer dizer assim que o nível dela no dia anterior era 1. Nós sabemos assim que tudo tem nível, tudo tem plano. Então, no plano em que ela se encontrava no dia anterior, no nível dela, ela não tinha sabedoria para ter aquela solução. Ela foi para o repouso, então o seu espírito desprendeu do corpo de matéria grosseira e ela foi para um nível que deu a ela a sabedoria. Isso é uma coisa que existe e nós conhecemos algumas pessoas que já passaram por situação assim. No outro dia ela apresenta a solução. Então nós sempre estamos acostumados assim, linearmente, com aquilo que nós temos o conceito. A realização do juízo final através das nuvens era para que o Filho do Homem não tivesse a necessidade de passar pelas condições de conviverem com os espíritos humanos. E é bem importante assim nós lembrarmos dos ensinos. Então, no Apocalipse de João, então fica bem claro assim dele falando da vinda física do Filho do Homem. E justamente assim, para aqueles que comportaram contra a luz, conviverem com o Filho do Homem e terem a possibilidade de passar por aquilo que eles necessitavam. Então, o julgamento. E é bem interessante quando foi anunciado na criação da vinda do Filho do Homem, em todas as partes da criação, houve essa anunciação e os espíritos humanos pediram para auxiliá-lo. E esse pedido foi um pedido suplicante, porque muitos estavam assim, muito sobrecarregados das condutas erradas. Então, fazer aquele ato de servir o Filho do Homem foi um ato que possibilitou assim que eles então tivessem esta oportunidade. Com esse ato, toda a vida daqueles espíritos humanos que tiveram a permissão de virem colaborar com a vinda do Filho do Homem foi facilitada. Na época da realização do que pediram, porque nós sempre estamos pedindo, é só observar assim o nosso sistema de oração, o nosso sistema de dirigir ao Criador, as nossas referências, é sempre numa condição de pedir ou de exigir, ou de mandar. Então nós nunca nos colocamos numa condição de humilde e nós precisamos de lembrarmos assim, que a humildade não é uma condição externa, é uma condição interna. Então a pessoa mora num bairro distante ou ela tem pouco recurso financeiro, essa pessoa não é humilde. A humildade ela está próxima da singeleza e da beleza. É uma condição interna da pessoa perceber o grau em que ela se encontra e a maneira que ela precisa de ter para ela melhorar-se na sua existência. E a melhora não é mais ou menos, porque nós vemos assim que todas as coisas na criação vai tendo a peneirada. A peneirada é bem certo assim, porque se a gente assiste um documentário que vai mais para o interior, a gente vê assim que vai aquelas senhoras que estão acostumadas a trabalhar com o pilão e de tirar a casca do café, de tirar a casca do arroz. Então elas fazem esse trabalho e depois elas colocam na peneira. A habilidade delas de tirarem a palha, jogando aquilo que se encontra dentro da peneira para cima, é uma maravilha. Então na criação nós somos assim.
Se nós não ficarmos fortes, nos tornarmos um grão que apresenta qualidade para frutos, então nós seremos peneirados. O conceito que nós recebemos através dos nossos pais, dos pais dos nossos pais, das escolas, que tudo pode, que tudo é permitido e que nós teremos tempo, é um conceito assim para nós continuarmos dormindo. Dispersar-se é muito fácil, acomodar-se é mais fácil ainda. Então a vinda do Filho do Homem foi assim, o Criador atendendo o seu próprio pedido, para que ele tivesse então a condição de realizar na matéria grosseira aquilo que precisava de ser realizado. Na época do Filho de Deus, teve os seus discípulos que foram os convocados, os apóstolos, os discípulos, justamente fazendo o elo da ligação. Na vinda do Filho do Homem aconteceu a mesma coisa, o elo de ligação, a permanência da luz na terra através dos convocados, através dos discípulos. Isso é uma condição verdadeira. A intermediação da luz para a Terra, então para a luz fixar na Terra precisa de ter aqueles que vivificam a luz. E é bem interessante, porque numa outra escala a gente vai observando assim numa empresa. Somente aqueles que criaram aquela empresa é que vivificam aquela empresa. Ele vai delegando poderes. Em determinados casos ele vai cedendo parte da parte administrativa, do rendimento que aquela empresa tem, para aqueles que apresentam uma capacidade melhor em ajudá-lo naquela administração. Então aquela empresa vai continuando, porque foi feito um trabalho assim. Com a luz é o mesmo procedimento. Tem que ser feito uma ligação. E essa ligação é bem importante assim, a pessoa tem que aproximar dos ensinos e ela tem que viver de acordo com os ensinos. Então, quando uma pessoa acha assim que ela se encontra naquela condição de somente fazer pedido, é a mesma coisa numa empresa. Aquele funcionário que só faz o pedido e que apresenta pouca produtividade, numa sequência ele entra na peneira. E com o vento ele é peneirado. E a gente vai observando assim que não está relacionado a tempo físico de permanência naquela empresa. Pode ser próximo de 30 anos de trabalho, ou pode ser muito mais ainda, mas que aquele continuou trabalhando naquela empresa e ele agora se encontra enfraquecido, não apresentando aquela capacidade que precisaria de continuar a apresentar, ele é peneirado, ele é colocado para fora. Então nós também somos assim, nós temos um tempo para apresentar uma semente que dê frutos qualificados. E esse tempo é agora, é o juízo final. E nós sabemos também que através do Apocalipse de João vai ter muitas mudanças. E nós vemos assim, pelo comportamento que existem, quase todos os espíritos humanos sobre a Terra, que a mudança será. Nós temos que entender uma coisa bem importante assim. A beleza da Terra e como é que cada espírito humano está fazendo para preservar esta beleza, para preservar a continuação da beleza, a continuação da espécie, a continuação de poder sobreviver na Terra. Devido à vinda do Filho do Homem para a Terra na matéria grosseira, então a nossa Terra também foi preservada da aniquilação. Se nós observarmos assim o comportamento que nós sempre tivemos e que nós temos de sujar os rios, de sujar o ar, ter comportamento inadequado conosco mesmo, de não valorizar os alimentos, de não ter interesse em fazer o próprio alimento, achando assim que outra pessoa tem que preparar o nosso alimento, que nós podemos comprá-lo pronto. Então faltou aí a bondade nossa, faltou então uma condição que é básico na vida de todos, que é ter aquilo para manter-se vivo. Então achando sim que nós podemos dispersarmos, deixando que o outro trabalhe para nós. Esse descuido é de todos. Cada pessoa é que tem que fazer agora muito esforço dentro dela para alinhar-se.
E o alinhamento não é mais ou menos. A gente vai observando assim as crianças pequenas. Naquele ano letivo, os professores querem mostrar que houve uma evolução com a responsabilidade que aqueles pais deram a eles para que eles melhorassem a qualidade dos seus filhos. As apresentações nas escolas são assim, mostrando que eles fizeram um trabalho bom. E nesse trabalho bom, então também eles fazem a seleção daqueles que apresentam uma melhor qualificação para fazer as apresentações mais difíceis. Tem a turminha que faz o grupo daqueles que faz o número e tem aqueles que faz a apresentação de todos os elementos. Em todos os lugares vai apresentando a seleção. A vinda do Filho do Homem foi facilitar mais uma vez os ensinos, possibilitando assim que quando a pessoa se encontra desperta, ela vai vendo que o livro Na Luz da Verdade é aquilo que cada um de nós precisa para ele mesmo. Não é para as outras pessoas, é para ele. E nós vamos observando assim que nas festas de Natal sempre existe só um presentear mútuo. E esse presentear mútuo não traz nenhum benefício. Normalmente está envolto com aquilo que prejudica a saúde. Alimentos inadequados, bebidas inadequadas, não traz uma lucidez. A alegria que é trazida é sempre assim, numa correria, sem ter uma finalidade espiritual, sem ter um crescimento. Então, esse presentear mútuo não trouxe nenhum benefício. Essa repetição que a gente vem tendo durante a nossa existência e que anteriormente já existia, cada pessoa é que tem que observar assim, para que ele serve na vida. Então nós temos que fazer um trabalho assim, para que eu me sirvo na vida? E é bem interessante, porque eu tenho que ter outra finalidade do que somente acúmulo de dinheiro, do que somente ser um serviçal. Se eu não apresentar uma outra finalidade, a minha existência será como aquele grão que não vai ficar na peneira, que não tem peso para continuar dentro daquela peneira que vai ser peneirado. Isso é físico. E a gente vai observando assim a dispersão. Natal 1933. O esforço de caminhar de acordo com as leis do Criador é individual. E a evolução é individual. E fica bem fácil assim da gente ir observando o feito do marido. A mulher tem uma consideração, mas ela não tem nenhum benefício daquele feito que ele fez. E ela também tem os feitos dela, e o marido também não é beneficiado. A gente vai observando assim, no caso do filho, que ele já se encontra assim com a sua própria moradia e ele está fazendo os feitos dele, o pai também não tem nenhum benefício. Muitas vezes a gente se sente feliz porque está vendo que a pessoa está caminhando e ela tem a possibilidade de continuar caminhando do jeito que ela se encontra, com saber, com saúde, com ponderação, com alimentos adequados. Então a pessoa fica feliz de conhecer aquele que está tendo esses feitos, mas ele não recebe nenhum benefício para ele mesmo por feito daquela pessoa. Então a evolução é individual e a gente vai confirmando assim na vida do nosso avô, que já se encontra lá na frente, na vida dos nossos pais, que se encontram lá na frente. Se eles fizeram e se eles manteram-se firmes, com comportamentos adequados, com coerência, com palavras coerentes, eles têm a consideração. Se eles não fizeram assim, então eles também perdem a consideração. Essa condição a pessoa tem que levar para a vida interior dela, essa condição verdadeira. Então a vinda do Filho do Homem foi nesta condição assim, de possibilitar que aqueles que quiserem voltar para as regiões das planícies espirituais, tem que estudar o livro Na Luz da Verdade e tem que ter essa transformação dentro dele. Sem uma transformação, não tem a possibilidade da pessoa ter esta elevação. Então, a vinda do Filho do Homem foi muito dificultada por aqueles que pediram
para aplanar o caminho dele. E a gente vai observando assim que é uma condição verdadeira. Todas as limitações que o Filho do Homem teve foi por culpa daqueles que pediram a permissão de colaborar para a realização da luz na terra. Nós sabemos também que o Filho de Deus teve a mesma dificuldade. Os discípulos dificultaram o seu caminho. Mesmo nos encontrando distante das irradiações do Filho do Homem, nós temos que nos esforçarmos para vivermos de acordo, para compreender direito os ensinos e ter um propósito interno. Esse propósito é nosso, não é de outras pessoas. É só observar a vida dos nossos pais e observar as nossas vidas, como nós nos encontramos, como nós nos tornamos. Então as pessoas acham assim que os mais novos são mais evoluídos. Não são mais evoluídos. Fica bem fácil assim. O que tem acontecido é que os mais novos muitas vezes têm tido mais facilidade para sobreviverem fisicamente. Mas não são mais evoluídos, porque a Terra se encontra mais suja, os oceanos se encontram mais sujos e os rios mais sujos. Se a pessoa fosse mais evoluída, se fossem os descendentes mais evoluídos, então o habitar estaria mais limpo. Em vez de tornar a Terra um paraíso, possibilitando assim ser uma cópia do paraíso na criação, nós tornamos a Terra um estábulo de animais que não são tratados. Vai ficando aquela sujeira e é o que tem acontecido. Então, o esforço para compreender direito os ensinos, para viver de acordo com os ensinos, é um trabalho individual. E as pessoas têm que lembrar assim, que nós sempre temos a facilidade de ver as limitações que apresentam nos outros. Mas quando nós fazemos um trabalho conosco mesmo, nós vemos assim que nós não teríamos tempo de ver as limitações que apresentam os nossos semelhantes. Porque nós temos tantas coisas para serem conquistadas, para usar aquilo que nós já temos, então nós não teríamos tempo para ver nada do que o outro está vendo. Fica bem fácil assim do que está sendo visto no outro. No trânsito, muitas vezes a pessoa reclama de como o outro teve um comportamento e depois ela fazendo uma reflexão, ela vai ver que esse comportamento assemelha-se ao comportamento que ela sempre tem. Do jeito que a gente vê nas coisas físicas, esses tipos todos que vem apresentando, nós temos que ver que também temos dentro de nós estas mesmas coisas. O esforço para nos tornarmos um grão pesado, para servir para a próxima semeadura, na época da purificação, porque nós sabemos assim que o juízo, tudo terá que se tornar novo. Tem uma passagem muito importante que fala assim, como um homem velho pode entrar de novo no ventre da sua mãe. Quer dizer assim que não sabemos se nós teremos a possibilidade de voltar novamente nesta matéria grosseira. Nós temos que nos tornar novo agora, tirar os conceitos, as tradições, de fazer esforço para nós. Nós fazemos esforço não para os outros, porque normalmente nós trabalhamos na vida sempre para, que é muito comum assim, os pais falarem assim, que possibilita tudo aquilo para os filhos. Então os pais também esquecem que eles ficaram qualificados porque eles se esforçaram. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando uma planta de estufa. Ela fica muito bem na estufa. Tirou da estufa, ela não aguenta. Quem compra a planta da estufa assim, fica bem fácil assim, um tempo depois vê que ela não resistiu fora da estufa. Aquela árvore ficou forte e aguentando os ventos fortes, é porque ela ficou no tempo, na chuva, no vento, no sol. Então ela foi criando a resistência. Para nós criarmos uma resistência, é estudando o livro Na Luz da Verdade e observando assim que muitas vezes os nossos pensamentos tomam conta de nós. Estamos estudando e quando vemos, nós nos encontrávamos num outro assunto
que não tem nada a ver com aquele estudo que estávamos fazendo. A dedicação de nos encontrarmos presente naquele momento em que nós estamos estudando, com todos os nossos órgãos, com todos os nossos sentidos, voltado para melhorar a nossa irradiação. No caso de um filho, quando ele está dedicando ali os estudos e tem aquela necessidade de ter aquela assimilação devido à época do ano em que ele se encontra, ele mesmo pede para não ser incomodado e normalmente aqueles adultos que ainda se encontram na condição de responsável por ele facilita a vida dele para que ele tenha a capacidade de assimilar aquelas informações. Hoje, na fase de amadurecido, nós é que temos que desenvolver esta capacidade de nos encontrarmos numa condição assim, termos o amadurecimento que nós precisamos de ter para compreender direito todas as informações, todas as instruções que o livro Na Luz da Verdade nos traz. A vinda do Filho do Homem foi necessária. Nós, naquela época, não aceitamos as informações e as instruções que o Filho de Deus trouxe. O livro Na Luz da Verdade é um complemento dos ensinos da criação. Se a pessoa quiser ir para a pátria do Espírito, para as planícies espirituais, ela então tem que conhecer o caminho. Não é mais ou menos uma pessoa que não conhece o caminho, não vai a lugar nenhum. Tem a história assim daquelas pessoas que moram na beira do mar, então eles conhecem os astros. E é bem interessante porque numa determinada época eles seguem uma determinada estrela na direção que eles precisam. Eles se encontram no mar, no balanço do mar, mas eles também encontram-se com a cabeça naquela estrela. Então o bico da canoa vai sempre encontrar em direção àquela estrela para que ele tenha o propósito do que ele está precisando, porque devido à condição que apresenta, então ele tem que ter um objetivo, que é segurar o bico da canoa em direção àquele astro. Nós temos que ter esta condição interna, de nos esforçarmos para nos tornarmos um grão pesado, para não sermos assim, pelo balanço da vida, não perdermos a direção que nós precisamos. E nós temos que ter uma dignidade assim, de saber que não é no último instante que a pessoa vai ter a compreensão. Uma criança, para ela ter uma evolução, ela teve que frequentar aquele ambiente de ensino todos os dias que está determinado e ela tem que fazer as recomendações que foram ditas a ela. Ela vai mudar 1 grau. No ano seguinte, ela vai ter esta capacidade de ir para a série seguinte. Nós temos que ter a dignidade de nos encontrarmos nesta mesma condição, de conhecer direito os caminhos, as informações, as instruções, conhecer as leis que foram instituídas na criação para nós mesmos. Não é para as outras pessoas, é para nós, para ver como nós nos encontramos vibrando de acordo com a luz. Esforçar-se é um trabalho individual e a pessoa tem que lembrar assim, para ela melhorar a sua condição, ela tem que melhorar-se. É aquela condição bem importante. Quando a pessoa está subindo uma escada, ela tem que lembrar assim, que ela só pode subir aquela escada se ela tira o pé do degrau anterior. O esforço para conhecer as leis do Criador é individual e a pessoa tem que fazer um trabalho ainda maior, de tirar de dentro dela tudo aquilo que ela recebeu. Nada daquilo que ela recebeu vem a ter uma utilidade para a fase seguinte da sua existência. Estuda o livro Na Luz da Verdade.